Ela foi pegar água. Pronto. Ele foi. Pior que a fonte é longe. Ô, Ceci, Acho que é em Bitipoca. agora estamos gravando. Começar? Se quiser começar, eu acho que podemos. Podemos começar. É que a gente estava dando tempinho, Ceci, para você chegar e tudo, está tudo bem. Tá bom. Então, boa noite. Fechemos os microfones, por favor. Eu tive problema com a internet, que não estava conectada. Eu já está aberto. O microfone está aberto. O gente. seu está. Luiz Felipe, fecha o seu, por favor. Deixa eu me ver aqui mais. O seu microfone está aqui aberto. Pode começar, presidente. Então, mas eu peço sobre hoje. Está picotando o som. O som dela está picotando. Para mim também está. Seu som está picotando, querida. Ceci. Tenta de novo. Bom, também passo a palavra aí para vocês, no início, a sessão. Então, Marisa vai fazer a apresentação, não é isso? Sim. Posso fazer? Pode. Senhora presidente, eu posso começar a sessão? Pode falar, Marisa. O dela está picotando, mas ela já deu autorização para você seguir. Então, boa noite a todos. Solicito o fechamento dos microfones. Meu nome é Marisa Timpone. Tenho a tez clara, cabelos muito negros. Hoje estou com um casaco de frio e também corta-vento, porque aqui onde eu moro tem muito vento, uma echarpe de listas e ansiosa por ouvir o nosso levantado do chão com meu ex-aluno Guilherme Salgado Rocha. Falar do meu ex-aluno Guilherme Salgado Rocha será de uma forma muito interessante, que ele me enviou um currículo ímpar. Olha como ele disse: formei-me em jornalismo pela UFJF em 1979. Ex-aluno, sou, aliás, até os dias atuais, é muito delicado, de Leila Barbosa e Marisa Timpone. Com grande alegria, entrei para a Academia Gisforana de Letras no dia 4 de outubro de 2019, dia de São Francisco de Assis. Ontem, novamente, foi o dia dele. Na verdade, um minutinho, na faculdade, comecei a gostar de revisar textos de alguém mais próximo, depois mais distante, até misturar os dois, jornalismo e revisão. E assim fui seguir, né? Assim segui. Em São Paulo, fui assessor de imprensa de Vicente Paulo da Silva e Vicentino, hoje deputado federal, quando era presidente da CUT. E trabalhando na CUT, minha vida mudou completamente, pois ali conheci a Sônia, advogada militante, companheira eterna. E ali tivemos, depois dali, né, certamente, né, tivemos 2 maravilhosos filhos. Um está no curso de História, o mais novo quer cursar Geografia. Adoro biografias e de pessoas vivas. Escrevi 3 livros mais relevantes. Pense no Haiti, Reze pelo Haiti, contando a vida da freira gaúcha Santina Perim. Depois, um quarto com vista para o mundo, em coautoria com Margarida Oliva. E um pequeno livro há mais de 20 anos sobre o inenarrável Padre Júlio Lancelotti. Delícia. Aquela época, já atuando em dezenas de frentes de solidariedade. O mais
o mais significativo de tudo, meu celular está dançando, é que em 2019, um quarto com vista para o mundo foi entregue ao Papa Francisco por um grupo de padres da cidade de Salto, interior de São Paulo, onde nasceu e está enterrada. O livro conta a história da bem-humoradíssima Maria de Lourdes Guarda. Ela, por decisão judicial, viveu 50 anos deitada na maca no Hospital Humberto Primo, atrás do MASP, lá em São Paulo, né? Depois de ter sofrido 5 intervenções cirúrgicas, todas mal sucedidas. Acolheu perseguidos pela ditadura militar, escreveu a governadores e presidentes, grande querida mulher. Pois bem, vai fazer 3 anos que o Papa está com o livro ali, bem perto da cadeira papal. Tomara que nas horas vagas ele dê uma lidinha. A Igreja Católica pleiteia a canonização de Maria de Lourdes. Então, após esse currículo diferente, ímpar, bem a marca do nosso querido jornalista Guilherme Salgado Rocha, passo a ele para que ele nos apresente Levantado do Chão. No correr da live, mostrarei quem serão os próximos palestrantes do nosso curso. Com você, Guilherme. Se autodefina também, por favor. Está sem som. Sem microfone, Guilherme. Tem que ligar o microfone. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre Levantado do Chão, que é, na minha opinião, dada a pouca bibliografia que eu li, de biografia, né? Bibliografia que eu li do Saramago ainda, é um livro impressionante, sabe? É impressionante. Eu vou falar sobre ele, mas antes eu quero contar para vocês uma historinha acontecida quando eu ainda trabalhava em São Paulo. Nessa época, jornalista, e eu fui designado pelo jornal, acho que era o Jornal da Tarde, que já acabou, se não me engano, que ele me designou para ir a um cinema, na Rua Augusta, a um cinema para ver, assim, para cobrir, perdão, uma palestra, um debate entre Saramago, Chico Buarque e Sebastião Salgado. Era lançamento de um livro do Sebastião Salgado. Aí o cinema cheio, né? E eu olhando, os 3, né? Olhando. Aí daí 1h30, mais ou menos, quando termina o lançamento, muitas perguntas, etc., os jornalistas perguntando, o público também. Aí eu olhei para o palco, Sebastião Salgado e Chico Buarque foram para a esquerda. Saramago foi para a direita. Todos, assim, aquela multidão foi para cima de Sebastião Salgado e Chico Buarque. E eu calculei, em questão de segundos, se este cinema só tem uma porta, palco, plateia, ele vai sair por aquela porta. Foi a conta. Corri, mas, assim, a porta se abriu, eu diante de José Saramago. Gente, eu tremia todo, porque só quem conhece ou pretende conhecer a história, a vida desse homem, sabe, é que entende o que eu estou falando. Sabe? Eu tremia, sabe? E eu sou canhoto. Ah, não, aí eu pedi um autógrafo. Eu falei assim, aí eu com o livro, né? Eu falei, um autógrafo, por favor. Aí ele olhou para mim, falou no sotaque português, se eu der para um, eu tenho que dar para todos. Eu sou canhoto, e eu segurei no braço, aqui, no coisa no paletó dele. Segurei aqui, olhando para ele, tremendo, com a mão esquerda, com a mão direita, porque daqui ele não sairia. Eu estava agarrado aqui nele, ele não tiraria a mão. Com a mão direita, eu dei o livro e a caneta para ele. Sabe? E ficamos ali, os dois. Ele olhando para mim, eu ocupando a porta inteira, né? E ele ali. Aí ele olhou para mim por baixo dos óculos, acho que meio temeroso, sabe? Pegou o livro, assinou. Eu falei,
Muito obrigado, muito obrigado. Juro para vocês, eu sentei no cinema, porque eu estava trêmulo. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu estive diante de José Saramago e ele me deu um autógrafo. Pois bem, aí, quando estava sendo elaborado esse seminário, e o Arlindo disse que o livro Levantado do Chão não estava na lista, eu falei assim, gente, eu acho que essa é uma oportunidade de eu falar sobre o Levantado do Chão. Eu vou ter a oportunidade de contar essa história sem ninguém me apartear. Eu conto do início ao fim, né? Como aconteceu a história. E aí eu logo me propus a falar sobre o livro, porque eu sabia exatamente onde o livro estava, o livro autografado. Corri a estante, olhei lá entre os livros, abri o Levantado do Chão e não era aquele livro autografado. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o livro autografado. Se eu dei para os outros, se eu perdi, nós fizemos várias mudanças, se eu perdi, se isso, eu não sei o que aconteceu, sabe? Mas tinha outra edição, né, que está aqui comigo, que eu vou mostrar para vocês. É uma edição da Bertrand Brasil. É essa edição. Estão vendo? Sem capa, por causa das cachorrinhas que temos aqui em casa. Comeram a capa do livro, amassaram tudo, e eu falei para elas, vocês não comam o livro, pelo amor de Deus. E não comeram. Então, tem essa edição. Comeram aqui atrás, olha, sabe? Então, a minha ideia é fazer o seguinte. A primeira coisa, Leandro, se você pode já apresentar o slide 1. Só um momento que eu vou compartilhar aqui. Eu fiz assim, viu, gente? Com slides também, em parceria com o Leandro. Isso. Tá indo aí, gente? Estão vendo? Está ali, ó. Então, tá bom. Saramago, planta medicinal com flores. Isso. Então, o que aconteceu? Ele, Saramago, já contou isso num programa de TV, que o pai dele foi registrá-lo. E o cartorista lá, o cartorário, já tinha tomado uns tragos. E o pai foi embora. Falou, vim registrar o meu filho. E foi embora. O nome é José. Aí o cartorário, como fala? Cartorário, né? Não, escrivão. Escrivão. Virou e falou assim, qual é o sobrenome dele? Qual é o sobrenome daquele homem? Na região que morava Saramago, havia muitos Saramagos. Então ele falou, pronto. Então ele deu o nome de José Saramago ao menino. Conta José Saramago, numa entrevista, que foi a primeira vez na história da humanidade que o filho deu nome ao pai. O pai passou a se chamar Saramago também por causa dele, por causa do menino, né? Então é esse slide que está aí. Então é essa planta, ó, planta medicinal com flores, tal. Há indicações que o Saramago pode ser utilizado para a regeneração do fígado. Então, quem vai a Ibitipoca e toma uns traguinhos pode depois procurar um Saramago para, né, completar aí Pois bem, a escolha, como ele escreveu Levantado do Chão. Ele escreveu Levantado do Chão porque ele trabalhava como jornalista no Diário de Notícias em Portugal. Aí ele pediu demissão, que foi uma atitude corajosa, porque ele queria fazer algo diferente na vida, né? Perdão. Não, ele foi demitido, ele não pediu demissão, perdão, ele foi demitido do jornal. Ele foi demitido em 1977. Aí ele foi para Monte Lavre, que é o lugarejo onde vai se dar a história do livro. Aí ele foi com Isabela de Nóbrega, sua segunda mulher. Ele foi casado 3 vezes. Ele foi casado com Hilda Reis, depois Isabela de Nóbrega e, finalmente, com a Pilar del Rio. Certo? Nessa época,
na cidade de Monte Lavre, no lugarejo de Monte Lavre, ele leu o livro, Uma Família do Alentejo, Mistérios da Natureza e da Política, de João Domingos Serra. Leandro, por favor, o número 2. Não, antes desse. Pulou 1. Tem a foto de um nome? Não tem? João Domingos Serra? Não, esse para mim aqui tá o 2. Deixa eu ver se eu acho esse outro. Era a foto de um Assim, senhor. esse é o 3. Eu vou passar para o próximo. Só um momento. Então, perdão, é que trocamos aqui o nome. Tá indo aí, o 3? Ainda não. Não Não? veio, Leandro. Só um momentinho, então. É que parou de compartilhar. Só um momento. Boa, Lili. É que eu preciso ficar alterando as telas aqui e acaba... Você me desculpa, viu, Leandro? Porque foi falha nossa aqui. Começando a compartilhar aqui. Foi, né? Foi. Pronto. Esse homem que escreveu o livro Uma Família do Alentejo, Mistérios da Natureza e da Política. A escritora e blogueira Maria João Ramos, viva em Portugal hoje, em outubro de 2010, ela transcreveu as palavras de Saramago no prefácio desse livro, Uma Família do Alentejo. Abre aspas. É o Saramago escrevendo. Sem instrução e sem cultura, é com palavras simples e diretas que nos introduz no cenário sombrio e desolador do Portugal do início do século passado e até a década de 70. Com o livro debaixo do braço, corri para o meu refúgio e pus-me a ler, com a ideia de ir copiando à mão as passagens mais interessantes. Mas rapidamente compreendi que nenhuma só daquelas palavras poderia perder-se. Certo? Aí, pode tirar, Leandro, obrigado, viu? Aí, posso continuar assim? Pronto. Em entrevista ao jornal O Tempo, em novembro de 81, um ano depois da publicação do livro, Saramago disse, abre aspas, um escritor é um homem como os outros, sonha. E o meu sonho foi o de poder dizer deste livro, quando terminasse, isso é o Alentejo. Acho que do chão, queria muito que vocês prestassem atenção nesse parágrafo aqui, que eu acho maravilhoso. Acho que do chão se levanta tudo. Até nós nos levantamos. E sendo o livro como é, um livro sobre o Alentejo, e querendo eu contar a situação de uma parte da nossa população, num tempo relativamente dilatado, o que vi foi todo o esforço dessa gente de cujas vidas eu ia tentar falar. É, no fundo, o de alguém que pretende levantar-se. Quer dizer, toda a opressão econômica e social que tem caracterizado a vida do Alentejo, a relação entre o latifúndio e quem para ele trabalha, sempre foi, pelo menos do meu ponto de vista, uma relação de opressão. A opressão é, por definição, esmagadora, tende a baixar, a calcar. O movimento que reage a isso é o movimento de levantar. Levantar o peso que nos esmaga, que nos domina. Portanto, o livro chama-se Levantado do Chão, porque, no fundo, levantam-se as searas, é no chão que semeamos, é no chão que nascem as árvores, e até do chão se pode levantar um livro. Essa última frase, para mim, é genial, né? Outra característica de Levantado do Chão é que pouco tempo antes do lançamento,
o editor Zeferino Coelho defendeu a ideia de que teria que ser uma tiragem pequena, porque, afinal, era um escritor desconhecido, né? Aí, falta de ler aqui, o Zeferino Coelho, o editor, disse que teriam que ser 4.000 exemplares. Ele, Saramago, é que ficou com receio de uma tiragem tão grande. Aí o Zeferino Coelho bateu o pé e falou, não, vamos publicar 4.000. Foram publicados 4.000 e vendidos em pouco tempo. Então, foram 15 as ocupações de Saramago. Entre elas, serralheiro mecânico, que certamente lhe deu a visão dos trabalhadores. Leandro, agora é você. Mas encontrei capas de outras edições. A primeira, de 1980, né, quando ele foi publicado. Por favor, aquele das capas, Leandro. Essa. Olha, essa primeira aqui, ó, em cima, à esquerda, vermelha, é a primeira capa. Depois veio outra, depois veio essa daqui, com essas 3. Quem sabe o nome, eu anotei aqui. É tão fácil. É a gadanha. 3 gadanhas que ceifam o trigo. Sabe? Aí depois veio essa, eu botei mais em relevo, porque, na minha opinião, é a capa mais bonita, porque tem um pedacinho de terra no meio, sabe? E é sobre a terra que ele vai falar o livro inteiro, da Companhia das Letras. As 2 de baixo são edições portuguesas que só encontraria importando, né? Aí eu preferi dar relevo e realce a essa vermelha aqui. Tá joia? Pois bem. Aí, agora, vamos ao livro. O Saramago começa com a epígrafe. A epígrafe foi escrita por Almeida Garrett. E eu vou ler para vocês. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. Então, isso está na epígrafe dele do livro, certo? Esse Almeida Garrett, eu só anotei aqui, João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Foi escritor, dramaturgo, orador, ministro e secretário de Estado do governo português. Nasceu no Porto em 1799 e morreu em Lisboa em 1854. Certo? E o Saramago pode voltar, tá, Leandro, por favor? Ele dedica o livro também, está na página seguinte, a diversas pessoas, e a memória de Germano Vidigal e José Adelino dos Santos assassinados. O Germano Vidigal, ele conta no livro a história dele, né, do Germano, como ele foi assassinado. A gente vai ver mais para frente um pouco. Tá joia? Há quem defenda, por exemplo, que a leitura de Saramago deve ser feita em voz alta. Alguém já falou isso aqui. Sabe? Em qualquer livro. Porque dá-se a entonação que a gente quer. Né? Você sem a pontuação, ele não obedece à pontuação formal. Então, ele disse isso em entrevista também. Ele dá ao leitor a possibilidade de fazer do jeito que ele desejar. Né? Eu posso ler de um jeito, a Sônia pode ler de outro, né? A Flávia de outro, a Arlindo. Então, a gente vai lendo em voz alta, você vai lendo e dando a entonação que você acha melhor nos textos e nas frases. Né?
Agora, tudo isso, rapidamente, tudo isso me emocionou tanto, gente. Ler Saramago, de novo, Levantar do Chão, que eu até perguntei a Leila como eu faria. Eu fiquei motivado a fazer uma pós-graduação em letras para estudar Saramago, sabe? Só que as inscrições terminam quarta-feira, se não me engano. E aí tinha que fazer tudo, currículo Lattes, não ter projeto e tal. Eu falei, não, está muito corrido, deixa para mais tarde, deixa para o ano que vem, sabe? Não vou fazer essa... Ia fazer mal feito, sabe? Tudo mal feito. Então, preferi deixar, mas ficou esse sentimento aqui em mim. E eu cliquei no YouTube, no celular, para ver o que tinha sobre o livro Levantado do Chão. E fiquei impressionado, porque diversas pessoas do Brasil e de Portugal, sabe, estudam o Levantado do Chão, sabe? Aí, várias coisas, mas uma palavra me chamou muito a atenção, de uma das não guardei, não anotei o nome dela, mas ela disse que o livro é um monumento. E é verdade, é um monumento, sabe? Esse livro, Levantado do Chão, na minha opinião, é um monumento, sabe? Ele sabia o que estava fazendo quando escreveu Levantado do Chão. Carregado de verdades, é um projeto literário e um projeto de vida. Foi escrito em 1980. E dói na pessoa que o lê avançar na leitura, sabe? Vai doendo. Porque o livro, ele é escrito no tempo dos lavradores, que não acontecem novidades todos os dias, né? De um dia para o outro, está aqui, eu marquei, de um dia para o outro, às vezes não tem novidade, é um dia comum, né? Que vai e vem de uma miséria absoluta, uma miséria total, absoluta, sabe? E conta a história de 3 membros da mesma família, os Maltempo. Domingos Maltempo é o primeiro, depois vem João Maltempo, filho de Domingos, que nasceu, curiosamente, é muito curioso isso, porque ele, João Maltempo, nasce com os olhos azuis, né? Aí todo mundo, mas olho azul. Aí depois, acho que nem liga mais para o menino ter nascido de olhos azuis, mas era filho do é isso mesmo, é lindo. Perdi aqui agora. Não, o filho nasceu de olhos azuis e ele deixa para lá. Acho que não resolve essa pendência aí, sabe? Então, e o livro também, queridas e queridos, é uma fotografia do movimento antifascista no Alentejo. E nele, Saramago revela suas opções políticas, porque ele foi do Partido Comunista Português, sabe? E por problemas lá entre eles, não sei, ele saiu do partido, percorre grande parte do regime ditatorial de Antônio Oliveira Salazar e o seu Salazarismo, que ficou conhecido como Estado Novo. Salazar teve Portugal sob seu jugo de 33 a 68, seguido de Marcelo Caetano, que foi de 33, que foi até 74, quando houve a Revolução dos Cravos. Aí, por que a Revolução dos Cravos? Porque o povo, sabendo que havia uma revolução em curso, né, a iminência de uma revolução, distribuiu cravos para os soldados. Então, eles pegavam um cravo e botavam no fuzil aqui, tem uma imagem sobre isso maravilhosa, ou no canhão, sabe? Então, a cidade toda colorida pelas bandeiras portuguesas, a bandeira portuguesa, que é linda, né? E os cravos que o povo deu aos soldados, sabe? O regime salazarista, o Salazar era professor na Universidade de Coimbra e foi convidado para exercer o Ministério das Finanças. Em 1933, foi indicado para presidente do Conselho de Ministros. É o primeiro grande romance de Saramago. Não é um livro frenético, movimentado. Pelo contrário, é um livro que você tem que
algumas pessoas no YouTube, e é verdade, eu concordo, você pode ler 10 páginas hoje, sabe? Passar 2 dias, voltar a ele, passar 2 dias, voltar a ele. Não precisa, claro, não precisa nem dar, porque são 300 e tantas páginas, para você ler de uma vez só. Sabe? Tem uma menina, por exemplo, do YouTube, que disse que leu o Levantar do Chão em 1 ano. Sabe? E é isso, não precisa correr para ler Saramago. Sabe? Então, eu gosto muito do início e do fim de um texto, de um livro. Eu acho que tem que ser mais ou menos apoteótico, sabe? E aí, no início do Levantado do Chão, Leandro, agora a imagem, aquela imagem do sobreiro. Esse é o sobreiro. E esse texto aqui é do livro. Não é tal o caso... Ô, Tadeu, lê para a gente esse pedacinho. Tadeu? Não ouviu, não? Não é tal o caso do trigo, que ainda com alguma vida é cortado, nem do sobreiro, que vivíssimo, embora por sua gravidade o não pareça, se lhe arranca a pele, aos gritos. Do sobreiro é retirada a casca que vai fazer a cortiça. Então, tem muito sobreiro na região, muito sobreiro. Tá? Então, eu acho... Perfeito, perfeito. Aí eu falei da gadanha também, né? Então, agora, os três membros da família Maltempo sobrevivem, e é a palavra mais correta, porque sobreviver no latifúndio é sobreviver mesmo, é sobreviver, né? Outra, pode colocar aquela. Isso são os latifundiários falando dos trabalhadores rurais. Sabe? Guilherme, Oi, pois não. Guilherme, eu poderia fazer uma pergunta rapidinho? Nesse livro, o Saramago, eu já li alguns livros dele, mas nesse livro eu não li. Nesse livro, ele não faz aquela construção direta, sem pontos, sem vírgulas, nada. Eu gostaria de saber. Você está perguntando? Sim, eu estou perguntando. Não faz, sim, faz. Não é todo o tempo, não, viu, Flávia? Porque tem horas que o que tem no livro são parágrafos grandes. Parágrafos, parágrafos, às vezes, de uma página. Sabe? Que você página 15 aqui, página 17, por exemplo, é todo ele. Sabe? Toda a página 17, sem um ponto. Tá? Então, tem isso, né? E vai. O que é muito interessante, Flávia, é que é a não mudança, sabe? É como se você... Puxa vida, isso eu já li. Mas você lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. E nunca é a mesma coisa. Nunca é. Você nunca lê Saramago do mesmo jeito. E todas as obras dele, né? Creio que são assim também, né? As poucas que eu li são... Então, respondi, Flávio? Sim, Guilherme, obrigado, viu? Desculpa aí ter interrompido. Wagner, é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui, nesse livro, a biografia do Saramago, Wagner, o autor João Marques Lopes. Ele diz que esse livro do Saramago Levantado do Chão e o estilo saramaguiano, né? Que começa a ter um estilo próprio do Saramago. Esse estilo que ele dá no livro, que ele imprime ao livro, é o estilo que vai acompanhá-lo o resto da vida, praticamente, né? Se eu não estou enganado, sabe? Então, e essa biografia que eu recomendo aqui, depois eu
vou mandar para vocês, vai livro por livro, sabe? Livro por livro, dizendo por que ele se exilou, né? Ele se exilou, só uma digressão, que ele se exilou, porque ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? O governo português disse que não era para escrever daquele jeito, a igreja foi contra, etc, etc. Ele pegou a mulher dele, entre aspas, né? Falou, Pilar, a Pilar era espanhola, vamos morar na Espanha, e foram morar na ilha de Lanzarote, até a morte dele, né? Então, foi um exílio, um autoexílio, né? Vamos dizer assim, que eles se impuseram por causa da censura ao livro. Outro livro, não esse. Então, agora, esse pedacinho aí, ó, e esta outra gente, quem é? Solta e miúda, que veio com a terra, embora não registrada. Ele faz questão de manter a ortografia portuguesa. Embora não registrada na escritura, almas mortas ou ainda vivas. A sabedoria de Deus, amados filhos, é infinita. Aí está a terra e quem há de trabalhar. Crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-me, diz o latifúndio. Mas tudo isso pode ser contado de outra maneira. Tá? Então, aí tem uma estudiosa gaúcha, chamada Ana Letícia Fauri, que ela faz uma analogia, eu achei muito interessante também, uma analogia entre o Levantado do Chão, os 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, e O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Né? Porque os três pegam histórias familiares, né? A história dos Buendia, a história do Érico Veríssimo, né? Então, a seu tempo, os três romances buscam, de certa maneira, a compreensão da sua história por meio da memória do seu país ou da sua cidade, buscando, na geografia pessoal de famílias, a representação da consciência aguda dos dramas de um povo, que são igualmente universais. Então, ela fez isso. Sabe? No livro, no Levantado... Leandro, pode tirar, tá, querido? No livro Levantado do Chão, numa entrevista ao Jô Soares, ele, Saramago, disse o seguinte, que todo ser humano deveria ter diariamente um tempinho de cara de funeral. Aí ele explica, fala, Jô, mas você vai por quê? Assim, porque não me conformo com este mundo em que vivo. Os europeus na União Europeia querem que os pretos acabem de vez. Melhor que, aí, olha só, melhor que amai-vos uns aos outros, seria muito melhor respeitai-vos uns aos outros. Tá? E há no livro também, gente, há uma oralidade muito interessante, porque às vezes ele foge desse enredo do trabalhador rural e vai contar, por exemplo, a história de João Gato. João Gato era um ladrão junto com Venta Rachada. São ladrões, mas são uma espécie de Robin Hood. Tá? Tiram dos ricos e dão para os pobres. Então, eles aparecem do nada, aparecem atrás de uma árvore e tal, pegam e se bandam. Né? Então, essa oralidade é muito interessante. E há uma outra história também do cão constante e de uma perdiz, que foi contada por Sigismundo Canastro. Eu só quero ratificar a história do cão e da perdiz, porque essa história vai voltar lá no final. Né? Então, a partir de determinado ponto, as iniciativas, as atividades, as reuniões que os trabalhadores faziam eram por dois motivos. Para as 8 horas diárias, sabe? E 33 escudos mensais de salário. E os latifundiários não queriam ceder 1 centímetro. Eles diziam, olha, na propriedade de fulano já estão sendo dados os 33 escudos. Por que aqui não? Porque aqui, se vocês quiserem, vocês vão trabalhar assim, sabe? Se não quiserem, não vão. Então, isso ele conta, é fascinante,
porque ele vai no livro, sabe, discorrendo sobre isso, o livro inteiro, né? E eu poderia ler, eu separei, achando que ia dar tempo, viu, Marisa? Eu separei 25 trechos, mas não dá tempo, sabe? Não dá tempo, sabe? Então, eu vou mais para frente, então. Uma das personagens principais é João Maltempo, filho de Domingos Maltempo. Ah, tem outra coisa que eu anotei também. É uma sugestão. É que se leia Saramago com um dicionário do lado. Ou então com um computador 500, porque tem várias palavras que a gente não conhece. Gadanha, por exemplo, aquela de ceifar trigo ali, eu não conhecia, sabe? Tem várias. Maltês. O Domingos Maltempo, o pai de João Maltempo, era maltês. Falei, gente, maltês? Será que ele nasceu em Malta? Né? Fui para o dicionário. Não, maltês é itinerante, que pega a casa, coloca nas costas e vai de cidade em cidade procurando emprego. Sabe? Ele era sapateiro e ia. Ele, por exemplo, o início do livro é Domingos Maltempo, chegando com Sara da Conceição a uma cidadezinha chamada São Cristóvão. Sabe? Ele, chuva torrencial, chuva, sabe? E eles veem a cidade e ele fala, é lá. Sabe? Aí ele vai, só tinha uma taberna aberta, ele vai à taberna e o dono da taberna era dono da casa onde ele ia ficar. Aí dá para ele a chave, quando eles chegam lá, ela fala, era isso, sabe? Ou seja, isso que a gente estava procurando, tá? E ele fica ali. Só que ele bebia muito, tratava mal a mulher, não batia nem nada, mas tratava mal, sabe? E não se... Aí, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que ele fala, o Saramago fala, que eu acho muito legal. Domingos Maltempo não chegará a velho, ponto. Um dia, quando já tiver feito 5 filhos à mulher, mas não por essa razão tão comum, passará uma corda pelo ramo de uma árvore num descampado, quase à vista de Monte Lavre, e enforcar-se-á. Então ele se suicidou, o Domingos Maltempo, sabe? Foi o único caso, assim, de morte morrida, né? Os demais foram morte matada ou morreram de velhice. Exceto o João Maltempo, que era filho dele, esse de olhos azuis, que percorre, que o João Maltempo apanhou, e tem a história também das formigas, que é fantástica a história, gente. A história das formigas, sabe? A formiga vê o João Maltempo apanhando, sabe? É verdade, cara. Vê a formiga, vê o João Maltempo apanhando, e ela, no percurso dela, dentro da cadeia, né? Ela vê aquela vítima, né, caída, aí vai até o formigueiro, aí depois ela faz outra viagem, vai ao formigueiro de novo e fala, gente, mas esse eu já vi. Aí ela fala, ela pensa, né? É o mesmo rosto, é o mesmo olho, o mesmo nariz, mas ele está apanhando de novo, sabe? Era o João Maltempo apanhando. O João Maltempo ficou exatamente por causa disso, por causa de lutar pelos 33 escudos e pelas 8 horas diárias, né, de trabalho, sabe? Então, ela fala isso. Então, aí, 30 dias de isolamento. E aí tem uma passagem aqui que ele fica 6 meses na prisão, né? Eu falei. Aí, quando ele é libertado da prisão, João Maltempo, estou falando do João Maltempo. Quando ele é libertado, ele é jogado fora da cadeia, né? E não tem nada. Ele não sabia que sairia naquele dia, né? E ficou ali, sabe, sem saber o que fazer, sem condução para voltar para casa, né? Então, aí, gente, outra coisa que eu esqueci de falar, outra coisa que é fundamental. Todo o livro se baseia numa tríade: Estado, latifúndio e igreja. A igreja representada pelo padre Agamedes, que padre Agamedes percorre todo o livro. Todo o livro. Você vai ver o padre Agamedes lá no início, sabe? E no final do livro também, está o padre Agamedes lá, ele citando, ou falando, ou
repetindo as palavras do padre Agamedes, sabe? Que era um padre ligado aos latifundiários e etc. e tal, que não nem aí para os trabalhadores, sabe? Então, isso é fundamental. Eu queria só... Perdão, deixa eu só... A morte de João Maltempo. João Maltempo está deitado. Hoje será o dia da sua morte. Essas doenças de gente pobre são quase sempre indefiníveis. Vêm-se os médicos em extremas dificuldades para redigir a certidão de óbito, ou então simplificam. Em geral, morre-se de uma dor, de uma nascida. Como é que se poderá traduzir isso em noções claras de classificação nosológica? Nem lhes valeu a pena andar tantos anos na faculdade, os médicos. 2 meses esteve João Maltempo no hospital de Montemor. Não lhe serviu de muito. Nem o defeito seria dos cuidados que mereceu. Tal. Então, ele é o dia da morte dele. E no dia da morte dele, do João Maltempo, começam a vir a presença dele os antepassados também, né? O Domingos Maltempo, ele vê o Domingos Maltempo, sabe? A mãe, a Sara, vê as irmãs, sabe? Então, é de uma riqueza impressionante. É de uma riqueza impressionante o Levantado do Chão. E aí tem uma coisinha aqui que eu quero... Quando ele, João Maltempo, vê a mãe, Sara da Conceição, que era a mãe, né? Aquela que ali vai com uma garrafa de vinho e um trapo, e Domingos Maltempo, o pai, né? Com o vinco da sua corda no pescoço, e agora passa Joaquim Carranca, que foi marido de uma filha dele, que morreu sentado à porta de casa. Então, sabe, ele vai descrevendo com é impressionante. Saramago realmente é impressionante. E agora, como para sobrar um tempinho aqui para a gente conversar, o final do livro, que eu acho também fantástico, e olhando nós, de mais longe, de mais alto, da altura do milhano. Milhano eu vi no dicionário, viu? É como se fosse um urubu, né? Um pássaro que sobrevoa lá em cima. Podemos ver Augusto Pintel, o que morreu com as mulas na noite do temporal. E atrás dele, quase a agarrá-lo, sua mulher Cipriana, e também o guarda José Calmeiro, personagem do livro, vindo de outras terras e vestido à paisana, e outros de quem não sabemos os nomes, mas conhecemos as vidas. Vão todos, os vivos e os mortos, e à frente, dando os saltos e as corridas da sua condição, vai o cão constante. Podia lá faltar neste dia levantado e principal. Gente, esse final, para mim, sabe? Acho que se eu ler 10 vezes eu choro. Porque, para mim, é impressionante. É impressionante. Quando o autor consegue fazer com que, sabe, você se prenda a uma obra, né, e fique nela, e as coisas se mesclam dentro de você, você não sabe do que falar. Eu realmente não sabia, queridas e queridos, eu não sabia o que falar, sabe? O que dizer de tanta beleza que tem esse livro. Tá? Então, eu recomendo, assim, profundamente, claro, no seminário de Saramago, né? Então, mas é isso, é um livro fantástico, é um monumento. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu conclamo a todos a aplaudir essa roda de conversa tão erudita, tão com um olhar de jornalista, até com traço imenso de historiador, que
o Guilherme trouxe para nós. Mandaram lá o dia para. E, além disso, eu gostaria de lembrar também que esse final do Levantado do Chão, concordo com o Guilherme, é de fazer chorar, arrepiar, e de todos nós nos levantarmos em cima dessa nossa causa, que é a literatura, essa resistência. Tá? Eu quero, então, dizer ao Guilherme, agradecer penhoradamente por ele ter vindo hoje, um dia que a Cida não pôde estar conosco, e trazer para a gente uma leitura saudável para o dia de hoje. Fala, querido. Marisa, só falar uma coisa. Perdão, Leandro. Tem uma sériezinha de slides que eu separei que não são textos da obra. São outras coisas. Posso apresentá-las? Eu agradeceria muito se apresentasse. Leandro, eu gostaria de passar que as pessoas estão elogiando muito seu trabalho, pedindo licença para sair, pessoas de outras cidades, inclusive, viu? Aí, ó, vai entrar e agora. O Piscinino está com a mão levantada um tempinho. Vamos ver, então, atender o Guilherme, depois o Piscinino. Esse aí é o textinho que ele fala que o Domingos Maltempo vai se enforcar. Pode passar, Leandro. Então, chegou a República. A República foi em 1910. Ontem foi aniversário da República, né, em Portugal. Pronto. Nesta quarta-feira, direto de Goiânia, no estádio Antônio Ascioli. É futebol. A temperatura muito boa para a Atlético Goianiense. Leila, fecha o microfone. Ela liga a TV. Leila, liga seu microfone. Já ouvi, eu vou fechar, porque o Fluminense está jogando. Não foi eu, não. Sabe o que é, Guilherme? Vou até aproveitar e falar do Barulho. Ó, Rodrigo mandou um abração para você. Ele que estava aqui vendo, sabe? E eu abri porque eu quero falar, mas eu falo do FIC, tá? Pode continuar, tá? Obrigado, beijo. Bom. Pode ir, Leandro. Sim. Só um minutinho, Leandro. Perdão, só um minutinho. Nesse trecho aqui, esse tenente-contente pega 4 cadernos de escola e distribui para 4 trabalhadores, manda cada um para um lado, para escreverem o que eles estão vivendo, o que está passando com eles, ou seja, para eles dedurarem os companheiros. Só que um deles não sabe escrever, sabe? Então eu fico assim, o que eu vou escrever aqui? Não escreveu nada, né? Pronto, pode ir. Vocês vão... Aí, ó, é esse que eu queria falar também. Esse é o recebimento do Prêmio Nobel, e ele doou todo o dinheiro recebido do Prêmio Nobel para a construção de um posto de saúde em Moçambique. O posto de saúde se chama Levantado do Chão. Tá? E ele foi lá ver a construção, acompanhar a construção. Leila, eu vou te pedir para fechar. Eu sei, eu não estou conseguindo, tá? Desculpe. Eu já... Deixei aqui. Pronto, Leandro, o próximo. Vocês vão gostar do final. Só um momentinho que eu fui fechar o microfone. Aí, foi. Tá. Essa é Pilar Del Rio beijando um saramaguinho na Fundação Saramago, né? Pode ir. Ela olhando as páginas de jornal publicadas sobre o marido, né? Essa é a filha, a única filha dele, a Violante, assim mesmo, filha com a Hilda Reis. Eu guardei o nome dela aqui. Só tem essa Violante dos Reis Saramago, com a artista gráfica. Pronto, pode ir. Mais um. Isso, esse slide, gente. Sabem o que é isso? É ele descansando depois de me dar o autógrafo. Aplausos. Isso é a cadeira do cinema. Meu Deus do céu, eu enfrentei aquele cara. Pronto, era isso. Pronto. Obrigado, Leandro.
Foi, né? Essa da cadeira foi uma delícia. Quer dizer que há vários inscritos, a Leila Barbosa, o José Teixeira Piscinini, mas antes que eu lhes passe a palavra, eu gostaria de lembrar que o nosso próximo encontro, dia 12, estava previsto, Guilherme, nós adiantamos para hoje. No dia 19/10, Josiane Neto, ensaio sobre a lucidez. 26/10, Arlindo Tadeu Hag, que farei com este livro. 2/11, vamos pular, por ser um feriado, né? Um dia santo, parece. 9/11, José Geraldo Heleno, In Nomine Dei. E terminamos, 16/11, com Wagner Lacerda, que foi proponente do curso, com ensaio sobre a cegueira. Voltemos, então, aos inscritos. E as pessoas estão mandando muito abraço, viu, Guilherme? Então, agora, inscrito na ordem, está a Leila e o Piscinini. Tá bom? Leila, pode abrir o microfone. Não, eu acho que o Piscinini estava antes de mim. Desculpe, viu, Piscinini, mas eu passei na sua frente. De vez em quando a gente tem que fazer umas coisas assim, né, para poder dar certo. O Marisa, eu sou muito ruim para mexer com essas coisas. Por isso que eu fiquei aqui feito doida, para achar um jeito de fechar, sabe, o microfone e não conseguia. Mas o que eu queria... Foi ótimo. Pois é, mas o que eu queria... A mocinha que fica aqui comigo me ajudou. Eu queria dizer o seguinte: o Guilherme é uma das pessoas que eu sempre admirei. E o Guilherme é uma pessoa foi muito importante na minha vida. Foi um Saramago para mim, tá? Porque o Guilherme me fez eu sair muito de dentro de mim e enxergar os outros, né? Não é à toa que ele me gritava do lado da comunicação quando eu chegava lá na letra, né? Então, era isso. E depois, como meu aluno, e depois com o aluno do meu filho, Rodrigo, que gosta muito dele, que acabou de mandar um abraço para ele, viu, Guilherme? Muito obrigado. Pois é, mas voltando aí para a literatura, eu achei muito interessante sua análise literária do Levantado do Chão, porque, de fato, é um livro que a gente deve ler, especialmente agora, nessa fase que a gente vive de vida, né? Nós precisamos arranjar um jeito de levantarmos do chão, todos nós, né? O que eu queria era isso, te dar um abraço, te agradecer e dar os parabéns, mais uma vez, tá? Um beijo. Querido, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Leila, é isso mesmo. Pode passar por essa história. Agora, Piscinini, depois Alice. Fecha aqui para mim, fecha aqui. Piscinini. Boa noite a todos e a todas. Eu estava aqui, um certo angústia no início, porque eu queria ouvir o Guilherme. E eu cheguei atrasado. Você me desculpa, Guilherme, mas eu não conseguia conectar de jeito nenhum. Claro. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu notei, ainda cheguei a tempo de você falar que você leu poucos livros sobre Saramago, certo? Certo. Então, eu começo aqui da seguinte maneira. Quando a gente não pode elogiar, a gente não critica. Mas, entretanto, quando se pode elogiar, não se deve fazer por menos. Não estou falando só de você. Gostei muito da sua apresentação. Mas eu estou falando de Saramago. Saramago é um ser humano inteligentíssimo e sábio. Poucas pessoas conseguem entender o que ele traduz e o que ele nos mostra através dos exemplos, das pessoas, dos locais e das passagens. Então, vou começar por aqui, que eu cheguei num ponto maravilhoso na sua palestra. O sabugueiro, que produz a cortiça. Olha o recado que ele manda para a gente. A cortiça não afunda. Ela boia o tempo inteiro. Ela não lada contra a correnteza.
Ela nada a favor da correnteza. Então, você vê por aí a inteligência e a sabedoria dele, demonstrando as coisas através de passagens, de episódios da vida e de exemplos reais. Isso é fabuloso. Quando o meu prezado confrade, amigo Guilherme, vou dizer amigo porque quem gosta do Saramago é meu amigo. Né, Claro. Wagner? Eu vejo o Wagner, eu vejo o Saramago. Então, gostaria até depois de ouvir o Wagner, se ele estiver podendo me escutar, a minha reflexão e meu entendimento sobre conhecer profundamente a personalidade, a inteligência e os objetivos subterfúgios que Saramago usa nas suas publicações. É fabuloso. Quanto mais você conhecer Saramago, mais você vai se apaixonar por ele. Por ele, autor. Porque hoje em dia a gente tem que explicar as coisas, porque senão complica a vida da gente. Tá certo? Então a gente tem que ir devagar. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas esse exemplo da cortiça é, digamos assim, a bússola que norteia o caminho, a direção a gente seguir Saramago. Saramago é para ser ler conforme você falou. Devagar, lentamente, ir, voltar, esquecer que estava lendo ele, voltar quando um episódio te leva a pensar no que ele escreveu. Você fez um excelente trabalho, Guilherme. Meus parabéns. Fiquei seu admirador. Porque você deve ter uma alma de repórter. Eu que já fui locutor, já fui editorialista, já trabalhei em rádio, né? Sem ser nada disso. Eu sou médico, não tenho nada a ver com isso. Né? A gente vê que, para atingir o objetivo, a gente tem que ter um foco. E você não perdeu o foco. Eu te desejo que você leia todos os livros do Saramago, devagar, lentamente e encontrando os detalhes. Agora, 2 palavrinhas. Primeiro, para Marisa. Obrigado, mas José é meu avô, meu pai é João. Mas eu fico muito honrado porque eu adorava meu avô. Era um português, mas daquele português que você possa imaginar. E a Leila? Toda donzela, toda mulher tem preferência. Mas você pode interromper e falar na minha frente quantas vezes você quiser. Eu adoro te ouvir. Boa noite a todos, muito obrigado. E me perdoa se eu estendi nos meus comentários. Mas Saramago é fora de série. Lá, hein, Wagner? Eu estou te esperando uma resposta. Boa noite. Antes da resposta do Wagner e do Guilherme, João José, José João Piscinini, temos inscritos a Alice e a Ceci, que já levantou a mãozinha e falou não sair da reunião. E agora o Wagner foi conclamado também a falar. Guilherme, você quer dar a réplica ao senhor João Batista Piscinini? Não. Não, agradecer profundamente e agradecer a Leila também, porque dizer isso de mim, eu vou chorar de novo aqui, Leila. Eu sou muito chorão, hein? Eu vou chorar. Essa noite eu choro. Tá bom? Bonitinho. Muito bonitinho esse menino. Agora, então, Alice, Ceci, e não sei, ela gosta, às vezes, de falar no final para fechar a live, e não sei se o Wagner está ainda presente para responder. Está. E o Wagner? Alice, Ceci e Wagner. Deixa eu fazer uma pergunta. Ceci, você quer ficar depois do Wagner para fechar? Não? Tá. Então, Alice, você. Bom, eu quero só cumprimentar o Guilherme por essa excelente palestra. A gente ganha muito conhecimento com tudo que a gente participa com vocês. Quero deixar o meu abraço a todos os presentes e trazer, Guilherme, que hoje eu falei com a minha irmã, hoje não, minto, ontem, na hora que eu estava preparando as coisas para sair de viagem cedinho, eu falei assim, eu quero voltar a tempo ainda, que me parece que Guilherme vai conseguir fazer a palestra dele amanhã. Então, ela também te mandou um abraço, tem saudades, falou. Eu falei assim, eu acho que ele lembra assim, de você quando ela trabalhou com você. Lógico, trabalhamos juntos. Falei dela hoje aqui.
Então, que ótimo. Ela mandou um abraço para você. Eu estou trazendo um abraço dela, o meu também, e um meu carinho para todos vocês presentes e te cumprimentar pela excelente palestra de hoje, tá bom? É isso aí, um abraço a todos. Obrigada e boa noite. Falou. Ceci, você agora ou o Wagner? Se o Wagner tiver necessidade de sair, ele pode fazer antes de mim, mas para mim tanto faz. Mas se ele tiver, às vezes ele tem o horário mais apertado, precisa de sair, então aí ele pode passar na minha frente. Você mesmo. Ceci, por favor, com você a palavra. Certo. Bom, então eu quero pedir desculpas, porque eu tive uma série de percalços hoje, desde a entrada, né? Já entrei atrasada porque a internet não conectava. Quando ela conectou, ninguém entendeu nada do que eu falei, porque o som picotava. Quando eu parei de falar, eu não escutei a Marisa, porque o som picotava também. Mas depois de 19h36, ficou melhorzinho. Só que na hora que eu coloquei a mãozinha para dizer que eu ia falar alguma coisa, porque eu já tinha avisado ao Leandro que eu não ia falar nada. Aí apareceu o ícone dizendo que eu saí da reunião. Então, em primeiro lugar, as minhas desculpas por tanta confusão que houve. Eu saí, eu usei todos os aparelhos da casa. Notebook, computador, celular e iPad. Usei todos, cada hora eu estava em um. Agora eu estou aqui no computador, é só ninguém vir me falar que eu estou com a visão embaçada, porque a minha foto está embaçada mesmo, mas se estiverem me entendendo, está ótimo. Eu não posso deixar de cumprimentar ao Guilherme pela brilhante explanação dele, foi muito agradável, muito interessante. A cada um de vocês que se apresenta, eu fico mais entusiasmada em conhecer melhor as obras do Saramago. Foi realmente muito bom. Agradeço também ao fato dele realmente vestir a camisa da Academia Juiz de Fora de Letras e ter se empenhado em resolver o nosso problema hoje, assumindo esse horário que já antecipou um pouco dele, né, que seria no dia 12. Aproveito para dar uma resposta também a uma questão que apareceu no chat, perguntando, então, a Aparecida não vai falar? Então, nós informamos aos que estiverem preocupados com o desaparecimento aí da Aparecida, não é que ela não vá falar. Nós não temos ainda um dia certo, porque como é um problema de saúde, nós vamos saber conversar com ela, saber exatamente qual será a data melhor e noticiaremos a todos. Nós não podemos pressioná-la com datas nesse momento, tá? Então, pedimos a todos que aguardem com calma que nós daremos as notícias todas. Agradeço muito a todos vocês e peço desculpas por tanta confusão que houve aí comigo. Muito obrigada. Parabéns, Ceci. Você, mesmo embaçado, você nunca fica embaçado, você é sempre brilhante, mulher. Tá? A imagem embaçada dá um tom nebuloso, oblige, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mas c'est très bien pour moi. Só falando em francês, né? Merci. Agora eu vou agradecer a lembrança de que caberia a mim, inclusive, estar noticiando, mas a Cida, nós preferimos não interferir, não conversar com ela por enquanto, deixá-la resolver a questão familiar. Se por um acaso ela resolver antes do dia 12, nós noticiamos no nosso grupo, né, Ceci? E ela virá no dia 12 ou no outro momento, a gente aguarda. Vamos agora ao Wagner. A Josi está aqui. Foi maravilhoso, Guilherme. Guilherme, sua leitura foi surpreendente mesmo, muito bom. Wagner, você, querido. Bom, boa noite, Marisa, Ceci, Guilherme, demais amigos e amigas. Eu estou no horário tranquilo ainda, a próxima aula é às 9 horas, eu deixei a janelinha específica, eu estou aqui no colégio, dá para ver. Em primeiro lugar, muito agradecido aí, né, pela referência, lembrar do Saramago, lembrar de mim é uma honra absurda, eu não sei se eu mereço isso não, mas é que eu falo tanto dele, né, dizem que tudo que eu falo, eu boto Saramago no meio. Se eu estou falando de Guerra das Estrelas, eu boto Saramago no meio. Mais um motivo. Eu vejo você, eu vejo Saramago. Eu te agradeço de coração pela reverência. Muito bom, fico feliz, viu? Obrigado mesmo. E aproveitar e estender o agradecimento ao Guilherme
pela palestra. E uma coisa que eu acho muito legal, não é uma palestra, né? É um bate-papo, uma conversa super agradável, que você vê que está integrada com o conhecimento, com a visão dele, não é algo forçado, não é algo que para seguir um roteiro, e expôs para a gente uma visão muito interessante sobre Levantado do Chão, e pensou exatamente os momentos assim mais essenciais, né? E eu queria registrar que aquele final do Cão Constante, né? Toda vez que eu preciso ler aquilo em alguma exposição, eu fico com a voz embargada. Porque imaginar que o constante é a metáfora da resistência, né? Você pode vencer, você pode achar que eu já fui, mas não, o constante está ali, nós vamos resistir até o final. Eu estou falando e estou todo arrepiado de lembrar o levante dos vivos e dos mortos no dia levantado e final. Aquilo é espetacular, né? E eu acho que todo mundo que lê Levantado do Chão tem que ler 100 Anos de Solidão também. Eu acho que o diálogo das duas obras é assim, exemplar, como o próprio Saramago e o próprio Gabo diziam, né? Um escreveu de cada lado e nenhum dos dois conhecia a outra obra, mas parece que uma foi feita para a outra, né? Casaram perfeitamente. Obrigado, gente. Está sendo ótimo, está sendo muito bom. Olha, nós não temos inscritos agora, e torno a lembrar que 19/10, Josiane Neto, ensaio sobre a lucidez. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, não só da nossa Academia Juiz de Fora de Letras, como o nosso grupo da Lei Juiz de Fora, que está aqui também, né, da Academia Manchester, que também está presente, os nossos amigos do Brasil em fora, como a Kátia, que estou vendo aqui presente, o Mário Simões, a Rosimeire Carter, são pessoas que estão virando nossos amigos pelas noites. Teremos ainda à frente a Neisa Fugler, e que nós estamos a cada dia nos aproximando mais. A Academia Juiz de Fora de Letras se orgulha muito de estar conseguindo essa visibilidade em outras cidades, e somos capitaneados pela nossa presidente, Ceci Barbosa. Eu gostaria de dar ao Guilherme a palavra final, e depois voltamos para as despedidas gerais, o tchauzinho de sempre, e solicitação, depois do Guilherme, do Leandro fechar a gravação, que será disponibilizada no YouTube, no site via Laura, filha da Ceci, que sempre nos auxilia disponibilizando as aulas. Elas são numeradas. Teve 1 da Maria Luísa Scher, número 2 da Rosângela Rossi, 3 será do Guilherme Salgado Rocha. Por favor, Guilherme, as despedidas finais. Queridos, grande alegria, viu? Grande alegria, porque Levantado do Chão é realmente um livro muito forte, um monumento, como disse uma pessoa no YouTube. Então, fico feliz, muito feliz, e de ter recebido tantos abraços e tantos cumprimentos de vocês. Agradeço sinceramente, sabe? Coração aqui cheio de alegria, cheio de amor. Tá bom? Obrigado. Aplausos de todos. Podem abrir os microfones. Os aplausos finais. Podem abrir. Parabéns, Guilherme. Obrigado, querido. Obrigado. Parabéns, Guilherme. Ótimo. Valeu, Guilherme. Boa noite, gente. Boa noite.